Turminha, boa tarde. Voltei para dar aula de história para vocês agora. Vocês peguem aí o livro de vocês na página 21 e 22, certo? Mas por hora, prestem atenção só na explicação. Depois vocês fazem uma releitura para ajudar na fixação do conteúdo. E em seguida vocês vão responder uma atividade pequenininha que tem na página 22, certo? Inicialmente, vocês só prestem atenção, como a gente já faz de costume na sala de aula. A explicação é muito importante, então você não pode deixar passar. Vamos lá. A aula de hoje vai falar sobre as expedições. E o que foram essas expedições? Lembram, recapitulando, que nós falamos que os portugueses chegaram no Brasil, lá em 22 de abril de 1500, nas caravelas. Veio aquele choque, encontro portugueses, encontro com os índios. Posteriormente, tiveram sucessões e as expedições são a continuação do que aconteceu a partir daí. Em 1500, eles vinham, observavam a terra, voltavam. Em 1501, chegou a primeira expedição aqui no solo brasileiro com a função de quê? De explorar, certo? Em 1501 vieram caravelas comandadas por Gaspar de Lemos, tendo como função fazer o quê? Conhecer, explorar todo o litoral brasileiro, que eles achavam que até então era o quê? Uma ilha de Veracruz. A partir dessa exploração, a partir desse conhecimento, eles perceberam, não, aqui tem muita terra, aqui não vai ser só uma ilha, é muito grande. Isso aqui não vai ser uma ilha de Veracruz, isso aqui vai ser uma terra de Santa Cruz. E assim foi, e assim fizeram, saíram conhecendo e dando os nomes às aglomerações e às coisas que iam encontrando. Ah, esse aqui é o Cabo de Santo Agostinho. Ah, esse aqui é o Cabo de São Roque. Ah, ali é a Baía de Todos os Santos. Mas de onde vieram esses nomes? Por que esses nomes? Porque os portugueses eram uma nação extremamente católica, extremamente religiosa. Então, tudo que eles davam nomes, tinham que ser nomes de santos católicos, certo? Então, eles viam alguma coisa e para batizar, batizavam fazendo, lançando mão da sua fé, mostrando a sua fé às demais pessoas. Durante essa exploração, eles descobriram aquela que foi a primeira riqueza do Brasil. Quem lembra? Quem lembra? Veja só. O Brasil, por que tem esse nome? Brasil. Era a ilha de Veracruz, terra de Santa Cruz, e de repente apareceu o nome Brasil. Por quê? Nas explorações, eles descobriram que aqui tinha uma árvore nobre, uma árvore bonita, frondosa, cujos índios chamavam de Ibirapitanga, que queria dizer aqui é da onde se extrai um produto vermelho. Eu já falei isso com vocês em outra aula. Lembram disso? Então, o nome dessa árvore era o quê? Pau-brasil. Diante da quantidade exorbitante de pau-brasil ao longo de todo o nosso litoral, nós recebemos o nome para homenagear essa planta em tanta mudança que tinha na nossa terra. Brasil. Certo, gente? Quando isso tomou-se conhecimento, não só em Portugal, França, Espanha, lembram do Tratado de Tordesilhas? Lembra que ele já foi assinado mesmo antes de se ter certeza que existiam terras? Que povo espertinho esse, né? Então, a segunda expedição exploradora veio para o Brasil em 1503, 2 anos depois da primeira. Só que dessa vez comandada por quem? Gonçalo Coelho. E um nome bem conhecido da história, Américo Vespúcio. Quem lembra de Américo Vespúcio? Quem foi ele? Nós falamos desse navegador italiano que até deu nome às terras da América, que é onde o nosso continente, é onde nós estamos, é o continente aonde estão Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, aqui nessa partezinha sul da América, lembram?
Muito bem, eu sei que vocês estão com tudo quentinho na memória ainda. Tia, e qual a função? Porque se a primeira quis explorar, a primeira descobriu o pau-brasil e a primeira deu nome Santos aos pontos importantes que foram encontrados, qual era a obrigação? Porque tudo que se faz tem um motivo na história, não é isso? Tudo que se faz tem um motivo. Eles vieram verificar se tinham outras riquezas além do pau-brasil e fundar feitorias. Nossa, você sabe o que é uma feitoria? Nome difícil, né? Parece até um palavrão. Feitoria são, imaginem, armazéns grandes construídos para armazenar o pau-brasil. Então, eles queriam construir esses armazéns aonde? Em lugares que ficassem próximos aonde as caravelas aportavam. Para quê? Para facilitar o transporte. Eles pegavam lá nas matas, traziam para as feitorias, deixavam armazenados bonitinhos, até que chegassem as primeiras embarcações para que eles fossem transportados e vendidos lá fora. Entendido até aí? Mas eles precisavam também, além de feitorias, eles precisavam construir forte. Gente, para que um forte? O que é um forte? Vou colocar aqui para vocês uma imagem do que é um forte. Forte, o próprio nome já diz, é um lugar que tem resistência, que vai ficar num lugar alto, num ponto estratégico, onde uma possível invasão, possíveis pessoas indesejadas sejam visualizadas de longe e repelidas mediante a necessidade. Por que isso? Os franceses eram muito espertos, igual os portugueses. Não tinha muita diferença não, viu? Eles começaram a vir para o Brasil também. Eles queriam para o Brasil também. Os portugueses, por sua vez, já tinham tomado conta das terras e não queriam dividir com ninguém. Então, começou a existir no Brasil os primeiros embates entre portugueses e franceses, que estavam querendo cada um se sentir dono do pau-brasil. Tudo isso para explorar a nossa riqueza e ganhar lucros infinitos às custas de quem? Do nosso solo sagrado. Certo, gente? Aí aconteceu um problema. Gonçalo Coelho teve que escrever uma carta para o rei de Portugal. Ele disse que o litoral era grande demais daquela terra. Quando ele estava ocupando uma área, os franceses já estavam em outra. Eles chegavam numa área, os franceses já estavam em outra. Então ele percebeu que não dava conta. Aí vieram outro tipo de expedições para o Brasil, que receberam o nome de expedições guarda-costas. Mas elas só chegaram por aqui lá pelo ano de 1516, certo? Comandadas por Cristóvão Jacques. E o que foi que eles vieram fazer aqui? Claro, gente, se o nosso litoral estava sendo saqueado, roubado, levado, então eles vieram com a função de soldados, de guardar as nossas costas, de cuidar, certo? Entenderam até aí? Muito bem. É um assunto diferente da nossa realidade atual, mas é uma coisa bem simples de se entender, levando em consideração tudo que a gente já falou em sala de aula. O litoral era muito grande, não dava conta de se cuidar. Vieram essas pessoas para cá. Deu certo? Aí eu pergunto a vocês. Não deu. Tiveram que vir mais uma expedição para o Brasil, que foi a expedição colonizadora. Tia, tem diferença? Tem. Uma veio para explorar, descobriu que tinha. Outra veio para guardar, certo? Já sabiam que tinha e não queriam dividir com ninguém. E essa terceira agora, na verdade 4, porque foram 2, né, exploradoras, mas a terceira veio para colonizar. O que é colonizar? É você vir, habitar, criar, construir, morar. Então, essa nova expedição que só veio em 1530 para o Brasil, comandada por Martim Afonso de Souza, foi toda diferenciada das outras. Ela veio
trazendo colonos, sementes, plantas, animais domésticos e começaram a fundar a primeira vila do Brasil, a Vila de São Vicente. Vocês sabiam que hoje ainda existe a cidade de São Vicente lá em São Paulo? Exatamente. Foi a partir desse princípio da colonização brasileira, lá em 1530, que até hoje, em 2020, nós temos a cidade que partiu daquele momento histórico. Viu como é interessante estudar história? Viu quanta coisa que a gente consegue aprender? E aí eles continuaram tentando defender, tentando povoar, tentando evitar o contrabando, certo? E se firmando as primeiras vilas, as primeiras cidadezinhas pequenininhas, bem diferente, né, das cidades enormes que nós temos hoje. Mas tudo começou lá em 1500, a partir da chegada dos portugueses, certo? Entenderam? Tia, e aí? Aquela pergunta, deu certo? Parou por aí? A partir daí o Brasil começou só a ser colonizado, tudo? Não deu, gente. Mais uma vez, eles perceberam que esse território era muito maior do que eles imaginavam. Mesmo vindo para fundar vilas, mesmo vindo para construir, eles ainda não estavam dando conta. O rei de Portugal tomou outra atitude. Voltem, que dessa vez agora eu vou dividir essas terras. Vou criar as capitanias hereditárias. Mas essa aula fica para a próxima. Tchau! Qualquer dúvida, chama a tia, faz pergunta no grupo, no privado. Até a próxima. Epa! Lembrem de responder a página 22. Tchau!